enfrentando um novo tensionamento após, então, a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, no lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele ali fazer o lançamento no seu discurso, ele fez críticas ao governo do presidente Lula e também ao Supremo Tribunal Federal. A tensão com a Argentina, que se soma aos embates recentes com membros do governo de Donald Trump, reforça o discurso do presidente Lula sobre defesa da soberania e liga alerta em relação a tentativas de interferências de líderes estrangeiros na eleição brasileira. Durante o discurso, Milei fez duras críticas ao governo brasileiro, voltou a chamar o presidente Lula de presidiário e classificou o ministro Alexandre de Moraes do STF como, abre aspas, lixo careca. A gente tem essa matéria que está lá no nosso site, que traz, então, sobre mais essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos e a Argentina, depois de toda essa tensão que aconteceu. Então, acaba entrando em coalizão. Mano, eu queria trazer para você também, porque nós tivemos repercussões tanto da direita quanto da esquerda. Da esquerda, a gente já sabia que iria se manifestar sobre essa fala de Javier Milei, né? Esse discurso duro que ele levou o tom aqui no Brasil. Ontem a gente conversou um pouco sobre esse discurso, mas o que a gente vai trazer agora é porque a campanha do Flávio Bolsonaro, ela estava vendo ali como um diferencial internacional essa presença de Javier Milei, mas passou a ser um alvo de críticas após o presidente argentino utilizar o palanque para poder atacar o presidente Lula, o PT e o ministro Alexandre de Moraes do STF. A presença de um líder estrangeiro na disputa eleitoral brasileira, ela foi questionada por representantes de diferentes correntes ideológicas. Adversários de Flávio Bolsonaro passaram a classificar a participação de Milei como uma possível tentativa de influência externa no processo eleitoral aqui do Brasil. O episódio acaba se somando a outros atritos envolvendo autoridades estrangeiras e a política brasileira, como as manifestações de integrantes do governo de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Diante de toda a repercussão, o ministro das Relações Exteriores convocou os embaixadores do Brasil e da Argentina para prestarem esclarecimentos sobre esse caso. Na segunda-feira, a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PV e PCdoB, protocolou uma notícia de fato na Procuradoria-Geral Eleitoral. A entidade solicita a abertura de uma investigação sobre a participação de Milei no ato do Partido Liberal. No documento, que foi encaminhado ao Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonet, a federação afirma que o presidente argentino pode ter interferido de forma indevida no processo eleitoral brasileiro. Mano, o que era para ser algo positivo para a candidatura ali de Flávio Bolsonaro vem se transformando em mais uma peça da dor de cabeça de Flávio Bolsonaro. Tivemos ali a esquerda, de fato, reclamando, não gostando, entrando com esse pedido na Procuradoria-Geral Eleitoral, mas dentro da campanha de Flávio Bolsonaro também ali há um certo incômodo com o que foi dito por Javier Milei, o que acabou gerando aí mais uma crise e o que pode respingar em pesquisas eleitorais futuras, que a gente vai precisar acompanhar, saber se essa presença de Javier Milei ela foi positiva para o palanque de Flávio Bolsonaro ou não. Ouvindo algumas análises, mano, muita gente falou bem assim, o que endossou a candidatura de Flávio Bolsonaro, a convenção dele, foi somente a presença de Javier Milei, porque ele não teve apoio de ninguém aqui do Brasil. Não tivemos apoio ali de partidos, né, que prometiam que iriam estar com o senador, com esse lançamento de candidatura, mas acabaram não comparecendo. Muitos estão optando ali por ficar neutros nesse primeiro turno. Ontem tivemos o anúncio do MDB, que disse que os partidos, a federação e os candidatos vão estar livres para poderem apoiar quem eles quiserem nesse primeiro turno, mas o MDB mesmo não vai acontecer. Temos a Federação PP e União Brasil também, que disse que deve oficializar de fato essa neutralidade nesse primeiro turno. Essa presença, então, de Javier Milei é mais uma dor de cabeça para Flávio Bolsonaro? É sim, Marília, e era previsível, porque Flávio Bolsonaro, na prática, entregou ao presidente Lula mais um elemento, mais um episódio da novela que permite ao presidente Lula ser o personagem que defende a soberania nacional, enquanto o seu principal opositor, Flávio Bolsonaro, fica ao lado daquele que precisa da tutela de líderes estrangeiros, primeiro com Donald Trump, agora
com Javier Milei. Veja só, né? Alguém que deseja representar o campo político do patriotismo precisou trazer como um mestre, como um tutelador, como um chancelador da sua candidatura, o presidente da Argentina. Que nacionalismo é esse, né? Brasil e Argentina, o cara acha que vai construir a sua própria liderança, trazendo o presidente da Argentina como o seu grande chancelador. É realmente uma atitude assim que, do ponto de vista de estratégia política, é muito bizarro, porque quem gosta de Javier Milei já vota em Flávio Bolsonaro, né? É o tipo de líder político que desperta amores e ódios, e aqueles que o amam já estão ao lado de Flávio nessa disputa, né? Então, na prática, ele não consegue um voto a mais sequer ao trazer Javier Milei para sua convenção partidária, mas gera bastante desgaste, sobretudo para aquele eleitor que está indeciso, aquele eleitor independente, que é, no fim das contas, o eleitor que vai decidir esse processo eleitoral. Ele agora tem mais um elemento que opõe, de um lado, o presidente Lula como um defensor da soberania e, do outro lado, o Flávio Bolsonaro como alguém que se subordina a líderes estrangeiros, ora Trump, ora Milei. Esse é o tipo de situação que não agrega votos. E por que Flávio faz isso? No fim das contas, porque ele não tem muitos recursos para recorrer. Flávio Bolsonaro, falemos português claro, é um nepo baby. Ele está nessa posição de candidato à presidência da República porque nasceu de um espermatozoide, e não pela genialidade, pela estratégia política, pelo seu mérito, por algo que tenha relatado como senador, um projeto de lei de sua autoria que tenha transformado o país, por alguma capacidade de entrega de política pública de forma demonstrável, pelo valor gerado à população na promoção de algum direito fundamental. Nada disso credenciou Flávio Bolsonaro a ocupar o lugar que ocupa. O que o credenciou foi unicamente o fato de ser filho do seu pai. E aí um filho de papai acaba precisando trazer outros papais para a campanha para tentar mostrar poder, para tentar mostrar força. Então ele traz Trump, ele traz Milei. Mas qual é o papel que ele ocupa como líder político efetivo? O que é que ele traz para a população em termos de proposta ou em termos de capacidade de articulação política dentro do Brasil e não com a tutela de líderes outros, de papais estrangeiros? Ele não consegue trazer essas respostas. Ele está batendo cabeça na condução da sua própria campanha, como trouxe Ronaldo Caiado, sempre com uma surpresa a mais, como um candidato Kinder Ovo. Então, na prática, Flávio Bolsonaro, mais uma vez, atuou, nesse caso, como camisa 10 do presidente Lula, porque ele prejudica o próprio discurso e dá de bandeja para o governo atual a bandeira da soberania. Ô, mano, e acabou também gerando dor de cabeça lá para a Argentina, né? Porque nós vimos que a repercussão não ficou apenas aqui no Brasil, também acabou indo para lá. Vários jornais repercutiram, disseram que é uma das maiores crises envolvendo Brasil e Argentina por conta do discurso feito por Javier Milei. Ontem, o ministro Mauro Vieira se reuniu com o embaixador do Brasil lá na Argentina. Eles tiveram ali, o Júlio Butelli e o Mauro Vieira tiveram ali uma conversa de cerca de 40 minutos, foi o que falaram, não deram detalhes do que foi discutido ali. Hoje, Mauro Vieira foi para o Peru para poder participar da posse de Keiko Fujimori, a nova presidente do país. O presidente Lula não foi, Mauro foi representando, então, Lula. E amanhã eles devem voltar a se reunirem novamente para poder voltar a discutir sobre esse assunto. E o que a gente conversa ali no Itamaraty é que eles devem ficar nas discussões, que isso não deve ultrapassar, não deve entrar na questão comercial, que é uma preocupação também, porque o Brasil hoje já tem uma questão comercial voltada ali para os Estados Unidos por conta das tarifas de 37,5% na maioria dos produtos que são exportados para lá. Então não se quer criar mais um problema
comercial com essa questão que foi ali pública política, né? Somente questão política, questões ali que não envolvem a parte comercial ali entre os dois países. Mas, para além disso, mano, a gente teve outras consequências, porque a Fundação Cacique Cobra Coral informou que suspendeu a parceria que tinha com a Argentina devido às recentes declarações de Javier Milei sobre o Brasil. De acordo com a instituição, a assistência climática era prestada desde a Guerra das Malvinas em 1982. A Fundação espera um pedido formal de desculpas e suspenderá a ação em pleno início do fenômeno do El Niño. A gente tem mais informações sobre esse assunto no nosso site metrópolis.com, que traz aí mais detalhes, então, sobre essa suspensão, né, da ajuda climática para a Argentina, que era feita aí pela Fundação Cacique Cobra Coral. A instituição, ela traz uma nota lá afirmando o seguinte, que a instituição esotérica conveniada ao Brasil com o Ministério de Minas e Energia e diversos estados atuou para influenciar o clima e atrair chuvas para bacias hidrográficas locais. O objetivo da suposta intervenção espiritual era recuperar os níveis de águas necessárias para a geração de energia nas hidrelétricas afetadas pela seca. Aí a gente entra em uma questão que preocupa muito, que é o fenômeno do El Niño, que deve provocar chuvas acima da média lá na Argentina, principalmente em áreas que são banhadas pelos rios Iguaçu, Paraná e Uruguai. As críticas de Milei, a gente já falou aqui várias vezes, né, o qual ele fez críticas ao presidente Lula e também ao ministro Alexandre de Moraes, e eles colocam ali, mano, o pedido de desculpas, que a gente já viu que do lado da Argentina não vai acontecer. Milei já falou, e ele voltou a fazer críticas, né? Através das suas redes sociais, voltou a criticar o governo Lula e também em entrevistas lá na Argentina, que ele acabou dando também, ele voltou a criticar. Então, a tendência é que isso só se escalhe. Ou o Brasil bate de frente com essa discussão, ou deixa ele falando lá e continua vivendo a vida. Marília, na minha visão, o que o Brasil precisa fazer é ser o adulto na sala. A gente não pode ficar batendo boca com o presidente da Argentina numa situação como essa. A gente tem que lembrar que mais importante do que a verborragia do Milei são as parcerias concretas que afetam a vida da população brasileira. Aqui a gente não está falando simplesmente de arrobo retórico, de palavra, de fantasia. A gente está falando das pessoas que precisam negociar, que precisam trazer dinheiro para botar comida na mesa e pagar boleto no fim do mês, e que fazem negócio com a Argentina. A Argentina é um parceiro comercial extremamente importante na nossa história. A gente não pode subordinar, na prática, a vida e o ganha-pão de milhões de brasileiros em função do humor de um chefe político. Não é assim que se constroem democracias. Isso é algo próprio do tempo das monarquias, onde o humor do rei é algo que vai definir a vida e a morte da população. Não podemos voltar a esse tempo. A gente precisa de adultos na sala que separem os temperamentos pessoais de chefes de Estado daquilo que efetivamente deve guiar a parceria institucional entre nações soberanas. É óbvio que não devemos aceitar uma subordinação do nosso processo político às opiniões de Milei, mas que ele fale sozinho, que ele fale com moinhos de vento. A gente precisa conduzir o processo político brasileiro com a soberania do eleitor brasileiro, sendo capazes, portanto, de debater os nossos problemas e os nossos interesses. E não é do nosso interesse fazer com que esse conflito se escale, porque nós queremos, é do nosso interesse, que haja estabilidade nas nossas relações internacionais e nas nossas parcerias históricas, como com a Argentina. Seja quem for o presidente argentino, o que importa é a liberdade de brasileiros poderem comprar e vender de argentinos, que também devem ser livres para isso. Não devemos deixar que a retórica irresponsável de Milei guie a resposta do Brasil. Temos que agir com soberania. E agir com soberania é colocar o nosso interesse nacional à frente. Precisamos diminuir e não multiplicar essa crise.
Romano, e nós temos mais desdobramentos